Olá, bem-vindos à disciplina de Matemática Discreta. Eu sou o professor Sérgio e nessa videoaula vamos ver e rever alguns conceitos sobre conjuntos. Esses conceitos são fundamentais para diversos outros conceitos que veremos mais à frente, E é incrível como esses conceitos são essenciais para a lógica, para a demonstração de provas, para a compreensão de relações, incluindo aqui também as funções. Porém, aqui veremos apenas os conceitos mais básicos e no decorrer do curso veremos alguns outros conceitos relacionados a conjuntos. Então, nesse roteiro dessa nossa videoaula, nós vamos começar revendo o que seriam os conjuntos. Informalmente, um conjunto é uma coleção ou agrupamento sem repetições e sem qualquer ordenação de objetos que aqui podemos denominar de elementos. Então, o elemento pode designar um objeto concreto ou abstrato e não é definido formalmente. Aqui temos uma definição, Então, um conjunto é uma coleção de zero ou mais objetos distintos, chamados de elementos do conjunto, os quais não possuem qualquer ordem associada. Aqui temos alguns exemplos de conjuntos, Então as vogais, a, e, ou, os dígitos de 0 a 9, os dias da semana, os estudantes de uma dada universidade, como a UFMA, os números ímpares, como 1, 3, 5, 7, o personagem Snoopy, a letra a Baía de Guanabara e o Pelé. Esse último exemplo é para destacar que um conjunto não necessariamente precisa ser construído por objetos que compartilham as mesmas características. Então, a gente pode perfeitamente criar um conjunto formado, por exemplo, laranja, fusca e 10. Então, diferentemente de alguns conjuntos como os dígitos, as vocais, que os seus elementos têm alguma relação, mas isso não é algo necessário, uma característica necessária aos conjuntos. Então, os conjuntos não precisam ter elementos que compartilham propriedades. Agora a gente vai ver como descrever os conjuntos, Então nós podemos descrever os conjuntos por extensão, compreensão e algumas outras formas de descrição, algumas mais informais. A forma mais simples seria por extensão. Nessa forma a gente lista todos os elementos em qualquer ordem, separado por vírgulas e entre chaves. Por exemplo, aqui as vogais, estamos colocando entre chaves, A, E, I, O, U, e essas vogais denotam o conjunto, A, E, I, O, U. Então essa é uma forma da gente descrever por extensão os elementos de um dado conjunto. Nesse ponto aqui, pessoal, é interessante a gente aproveitar a linguagem de programação Python, que eu acredito que muitos de vocês talvez tiveram contato com essa linguagem numa disciplina anterior, A linguagem Python, ela suporta um tipo de dado que é um conjunto. Aqui nós temos três conjuntos, A, B e C. Observe, para quem conhece essa linguagem, teve algum contato com ela, isso parece muito listas, Porém, observe que elas não são delimitadas por colchetes, mas por chaves. Isso aqui está indicando que o A, B e C não são listas, na verdade são conjuntos. E aqui, se você imprimir, por exemplo, a verificação se A igual a B, por exemplo, ele vai imprimir que são iguais. Observe que as ordens dos elementos não são idênticas. Eu tenho 10 aqui, eu tenho 10. Eu tenho 20, eu tenho 20. O 30 eu tenho aqui, o 40 também eu tenho. Porém, eles estão em ordens diferentes. Se por acaso A e B fossem listas, aqui ele retornaria que era falso, porque essas duas listas não seriam iguais. Mas no caso de conjuntos, pela definição, conjuntos não têm conceito de ordem, então A e B, sim, elas são são dois conjuntos iguais. No caso de A com C, já são conjuntos. Será que são conjuntos iguais? Porque A e C tem mais elementos, Mas observe que eu tenho 10 duas vezes aqui, Então eu continuo tendo os mesmos elementos, 10, 20, 30 e 40. Então também A será igual a C. Então aqui foi para destacar que nos conjuntos
não existe repetições e nem existem ordem, né? Então todos os conjuntos aqui são iguais. Se vocês quiserem ver isso na prática, vocês podem clicar neste link, onde eu deixei este código de exemplo, para vocês poderem rodar esse código, facilitar assim a visualização deste conceito. Uma outra forma de descrição é por compreensão, conhecido também por propriedade. Essa forma vocês devem lembrar da matemática, até do ensino fundamental, né? E aqui temos um exemplo, né, onde definimos que para fazer parte desse conjunto, n tem que ser par, ou seja, eu tenho um conjunto denominado de pares, onde um dado n, para o n fazer parte desse conjunto, n tem que ser um número par. Então isso aqui representaria o conjunto de todos os elementos n, tal que n é o número par. Aqui vemos a forma geral, né, da definição de conjunto por compreensão ou propriedades. Então, eu tenho entre chaves aqui o x, tal que existe uma propriedade P de x. Logo, A elemento do conjunto se PA é verdadeira. Então, essa propriedade de P tem que ser verdadeira. Por exemplo, o conjunto aqui dos brasileiros, né? Então, B é um conjunto dos brasileiros. Se x dá o quê? X é brasileiro. Então, para esse conjunto B, temos que o Pelé é um elemento de B, né, mas Bill Gates não seria um elemento de B. Novamente, né, a linguagem Python permite a gente brincar um pouquinho e ver isso na prática, né, através de uma linguagem de programação. Então, lá na linguagem, existe a possibilidade da gente definir um conjunto, né, por compreensão. Aqui temos o conjunto A, né, que é definido por extensão. Temos o conjunto A definido aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Lembre, isso aqui não é uma lista, isso aqui é um conjunto. Né? E aqui em B, eu estou definindo um novo conjunto por compreensão. Eu estou dizendo, olha, x, né, isso aqui seria equivalente a dizer x tal que x em A, né, x pertence a A. E aí eu estou garantindo que ele tem que ter a propriedade par de x, né? Ou seja, para fazer parte do conjunto B, x pertence a A, mas não todos os elementos de A, apenas aqueles em que a propriedade par de x é verdadeira. Então, esse conjunto, a gente vai ter elementos como 2, 3 e 4. Aqui a gente destaca, né, os elementos, então essa parte para x em A, seria equivalente aqui na matemática a dizer que x pertence a A. Essa outra parte, né, que eu verifico aqui, se par de x, né, seria equivalente a essa parte da propriedade, onde eu verifico se x tem a propriedade par. Então, esse conjunto B possuiria apenas elementos pares, né, 2, 4, 6 e 8. De modo mais informal, podemos escrever também de outras maneiras, né? Assumindo, né, que um dado leitor conseguiria compreender o padrão de uma dada sequência. Aqui, por exemplo, as duas primeiras sequências são mais comuns e triviais, né? Por exemplo, os dígitos, eu coloquei aqui, tem o 0, 1, 2, 3, pontinho, pontinho, 9, né? Então, quais são os elementos que fazem parte desse conjunto? Será que o 7 faz parte desse conjunto? O 7 não está listado aqui, né? Mas a gente assumindo que existe esse padrão, né? Então a gente está considerando que esses pontinhos aqui vai entrar aqui o 4, 5, 6, 7 e 8. Né? E já aqui eu tenho outro padrão, né? Só que agora eu tenho vírgula, pontinho, pontinho. Isso aqui, né, intuitivamente, a gente está mostrando que eu tenho um conjunto de todos os pares, né? 0, 2, 4, 6 ao infinito. Né? Então eu não estou definindo aqui quais são os elementos que tem a mais. Então esses dois provavelmente vocês conseguiriam identificar facilmente o padrão, mas temos aqui um terceiro, né, chamado de Fibonacci. Esse também é bem conhecido na computação e na matemática, né? Não sei se vocês já tiveram contato com ele, talvez na disciplina de algoritmos também tenha sido comentado sobre essa sequência de Fibonacci. Vocês já conhecem, conseguiriam, por exemplo, encontrar o padrão dessa sequência, né? Então, para aqueles que nunca viram Fibonacci,
Será que vocês conseguem encontrar qual é o padrão, né? Então, qual seria o próximo elemento aqui? Eu tenho 5, 8, 13, qual que é o próximo elemento desta sequência? Então, fica como exercício. Dê uma olhada aí, né? E aí depois, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre essa sequência, pesquise na internet, né? Como na Wikipedia também. Aqui já tem um link da Wikipedia, mas tem vários posts, vídeos no YouTube que mostra essa sequência de Fibonacci, né, e toda a relevância dela, né, para várias outras coisas aí, bem interessante. Então é uma sequência que vale a pena vocês darem uma pesquisada. Aqui, pessoal, lembrando que essas formas são convenientes para a comunicação informal, né, pois ela depende que os elementos omitidos sejam deduzidos pelo leitor, né. Agora vamos apresentar aqui um outro conjunto, né? Na verdade, dois conjuntos, o conjunto vazio e o conjunto unitário. Então existem dois conjuntos que são também importantes, né? Principalmente para definir operações e a álgebra sobre conjuntos. O conjunto vazio, ele exerce um papel parecido com zero na aritmética, né? Ele pode ser representado por esses dois símbolos, né? Então esse zero, né? Uma bola cortada, e as chaves sem nenhum elemento, né, representando que eu tenho aqui um conjunto, né, mas não tem nada dentro dele. É importante destacar, né, que existe apenas um único conjunto vazio, né? Então, intuitivamente, a gente pode ver em diferentes atividades citando, destacando um dado conjunto vazio, mas conjunto vazio existe apenas um. Conjunto, por exemplo, definir o conjunto de todos os números que são simultaneamente pares e ímpares, né? Então, esse é um conjunto vazio, né? Não existe um número que seja simultaneamente par e ímpar, né? Ou o conjunto de todos x, tal que x seja diferente de x. Não existe também nenhum elemento, né, que atenda essa propriedade. Então, obviamente, isso aqui também é um conjunto vazio. Já o conjunto unitário é todo aquele que possui apenas um elemento, né? Já neste caso, existem infinitos conjuntos unitários, né? Por exemplo, conjuntos das soluções da equação 3 de x mais 1 igual a 10. Então, para essa equação, o valor de x é 3, né? Então, 3 vezes 3, 9, 9 mais 1, 10. Então, para atender essa equação, igual a esses dois lados da equação, o único conjunto, o único elemento que atende é esse conjunto unitário com o elemento 3. Agora, mais um conjunto importante, né? Então, diferente do conjunto vazio, podem também existir infinitos conjuntos universos, pois ele define um contexto de discussão. Não existe um único conjunto universo. Então, ele não é um conjunto fixo. Aqui, por exemplo, em geometria plana, o conjunto universo pode representar todos os pontos do plano. Em estudos de populações humanas, né, o conjunto universo pode representar uma dada população, né? Seja ela população mundial, de um dado país, de uma cidade, estado, bairro, né? Então, novamente, né, o conjunto universo define o contexto e é importante que ele esteja evidente, né, no teu trabalho, na tua demonstração, nas suas definições, né? Então, o conjunto universo define o contexto de discussão. Importante destacar aqui que algumas definições menos formais, né, o conjunto universo pode estar subtendido no texto, né? Então você pode estar falando ali num texto sobre aritmética e você está assumindo que em todo momento está falando do conjunto dos números naturais. Então, em algum momento você pode estar definindo os números pares, fala todo n tal que n é par. Porém, né, você não definiu, né, qual que seria esse conjunto universo. Então, você está assumindo que o leitor vai inferir, vai entender pelo contexto qual que seria esse conjunto universo. Aqui alguns conjuntos comuns, né, que vocês já viram aí na matemática, né? Então, os conjuntos dos números naturais, né? Então, os conjuntos naturais não incluem os números negativos. Eu tenho Z como conjunto dos números inteiros, né? Que agora eu tenho os números negativos, os conjuntos dos números racionais, os irracionais e os números reais, né?
Por exemplo, os conjuntos de números reais incluem, né, os conjuntos de números racionais e irracionais. Importante também destacar os conjuntos finitos e infinitos, né? Uma forma simples de distinguir esses dois conjuntos seria: um conjunto pode possuir um número finito ou infinito de elementos, né? Então, um conjunto finito pode ser denotado por extensão, listando exaustivamente todos os elementos, né? Então, se eu consigo descrever um conjunto por extensão, logo ele é finito. Caso contrário, ele é infinito. Seguindo, temos aqui alguns exemplos de conjuntos finitos e infinitos, né? Então, o conjunto vazio é um exemplo de um conjunto finito, né? Um conjunto unitário, né? O X é um conjunto finito, o conjunto das vogais, dos dígitos, né? Aquele conjunto que eu citei, né, alguns slides atrás, né? O Snoopy, a letra A, Baía de Guanabara, Pelé, né? Para destacar um conjunto que você tem elementos que não tem nenhuma relação entre eles, né? O conjunto tal que x pertence a n, né? De x pertence a n e tal que x é maior que 0 e x é menor que 4, ou seja, 1, 2 e 3 é um conjunto finito. Conjunto dos brasileiros, né? Então temos uma população finita, né? E temos aqui os conjuntos infinitos, né? Os conjuntos dos números inteiros, dos números reais, dos números inteiros maiores que 0 e dos números pares. Todos esses são conjuntos infinitos. Agora, um outro conceito interessante é a gente ver algumas relações entre conjuntos, né, de conjuntos para conjuntos, e de elementos para conjuntos. Então, a pertinência, né, é uma relação entre conjuntos e elementos, e a continência seria a relação entre dois conjuntos. Vamos começar com a pertinência, né? Como os conjuntos são formados por elementos, podemos perguntar se um dado elemento pertence ou não a um dado conjunto. Aqui temos alguns exemplos, né? Dado o conjunto de vogais, podemos dizer que A, né, a letra A, pertence a esse conjunto. Caso A seja um elemento do conjunto A, podemos dizer que A pertence a A. A letra A pertence ao conjunto A. Caso contrário, vamos indicar que A não pertence a A, né? A letra A não pertence ao conjunto A, indicando que A não pertence ao conjunto A. Aqui temos os exemplos de vogais, né? Por exemplo, a letra A pertence ao conjunto de vogais, enquanto a letra H não pertence ao conjunto de vogais. Para esse conjunto onde X é brasileiro, Pelé pertence a esse conjunto, mas Bill Gates não pertence a este conjunto. Novamente, né, o conceito de pertinência está presente também na linguagem Python. Nessa linguagem, o conceito de pertence pode ser representado pelo operador in, né, e o não pertence pelo not in. Né. Observe aqui nesse código como 4, né, pertence a A, né, então a gente vai imprimir true, ou seja, verdadeiro, né, 4 pertence a A. Já no caso do 9, o 9 não pertence a A, né, então ele vai imprimir false. Na última linha, né, eu estou verificando se 9 não pertence a A, então ele vai dizer verdadeiro, porque realmente 9 não pertence a A. A continência, por sua vez, é uma relação de um conjunto com outro conjunto, né? O conceito de continência ele é fundamental na teoria de conjuntos, pois ele permite introduzir outros dois conceitos, que seriam os conceitos de subconjunto e o conceito de igualdade entre conjuntos. Então, usando esse conceito de continência, podemos dizer que A está contido em B, então, simbolicamente, a gente representa com este símbolo aqui, né?
Podemos dizer também que A não está contido em B, né? Então a gente vai representar com um símbolo parecido, mas com risco aqui, dizendo que ele não pertence. E podemos indicar a relação no outro sentido, né? Se A está contido em B, podemos dizer que B contém A. E aí a gente representa com esse outro símbolo que inverte, né? É o espelhamento, né? do contido aqui. Se A é subconjunto de B, podemos representar ele desta maneira, né? Usando esse símbolo do contido, né? Dizendo que B está contido, né, em A, ou A contém B. Mas, né, neste caso aqui, a gente está... Nesse caso, por exemplo, quando a gente fala que A é subconjunto de B, o próprio A, ele é subconjunto de si mesmo. Por isso que tem esse símbolozinho, um tracinho embaixo, indicando tipo que A está contido e pode ser igual a B, né? Então, aqui nesse caso, o A também. Então, o A está contido em A. E aí existe um outro tipo de relação onde diz que A é subconjunto próprio de B, né? Nesse caso, o A é diferente de B, ou seja, existe um B, existe um elemento B pertencente, um elemento Bzinho, né, pertencente a Bzão, tal que Bzinho é diferente de A, né? Então, A e B são conjuntos diferentes. Então, neste caso, a gente diz que A está contido propriamente em B, e é representado desta maneira. Similarmente, B contém propriamente A e é representado desta outra maneira aqui. B contém propriamente A. Observe que nesse caso não representa o símbolo abaixo, né, o tracinho abaixo. Porque nesse caso aqui ele está dizendo tipo contém e é igual, né? Então ele pode admitir essas duas situações. Aqui temos alguns exemplos, né? Por exemplo, podemos dizer que o conjunto formado por Azinho e Bzinho está contido em B e A, né? Lembrando que não existe uma ordem aqui. Da mesma forma, né, podemos dizer que A e B está contido em conjunto que tem A, B e C. Podemos dizer que A e B está contido propriamente em A, B e C, porque neste caso o conjunto A e B, né, ele não é igual ao conjunto A, B e C. Então podemos dizer que A e B está contido e A e B está contido propriamente em A, B e C. 1, 2 e 3 está contido nos conjuntos dos números naturais e também está contido propriamente em N, porque o conjunto dos números naturais é maior do que esse conjunto aqui. Os conjuntos vazios está tão contido como contido propriamente em qualquer outro conjunto, né? Ele é subconjunto de qualquer outro conjunto. Novamente em Python é possível, né, usar esses dois conceitos. É possível verificar se A está contido em B, né, com esse símbolo de menor, né, igual, e o A está contido propriamente em B com apenas o A menor do que B, né. Aqui temos três conjuntos, né, A, B e C. O conjunto A e B, eles possuem os mesmos elementos, porém em ordem diferente, né. Então a gente pode dizer, por exemplo, que A está contido em A, né, é verdadeiro, mas caso a gente queira verificar se A está contido propriamente em A, ele vai retornar falso, porque nesse caso os conjuntos são iguais. Também A está contido propriamente em B, também é falso, porque A e B têm os mesmos elementos, né? Porém, C está contido propriamente em A, né? Então 4, 6 e 8 está contido em A. Então, C está contido propriamente em A. Como comentado, podemos também usar o conceito de contido para definir se dois conjuntos são iguais.
Nesse caso, A e B são conjuntos iguais se e somente se possuem os mesmos elementos, né? Que podemos definir a partir do conceito de continência, que A é igual a B se e somente se A está contido em B e B está contido em A. Então, por exemplo, o conjunto 1, 2 e 3 é igual ao conjunto de x pertence aos números naturais, tal que x é maior que 0 e x é menor ou igual a 4. Então, menor que 4, né? Aqui temos um pequeno problema aqui, né? Porque menor do que 4 aqui, não menor ou igual. Números naturais, né? Então, os números naturais, x pertence a z, tal que x é maior ou igual a 0. Então, os números naturais e esse outro conjunto, eles são iguais, eles tanto os números naturais está contido nesse conjunto, quanto esse conjunto está contido nos números naturais. Aqui outro conjunto, né, por exemplo, 1, 2, 3, aqui a gente tem vários 3, né, mas lembrando que a repetição, né, não define, né, um novo conjunto, né, então não é considerada repetição, então esses conjuntos são iguais. Já esse conjunto 1, 2 e 3 está contido propriamente nesse outro conjunto também, podemos dizer dessa maneira. E esse conjunto, né, esse 3, 3, 3, 2, 1, 1, também está contido propriamente em 1, 2 e 3. Por isso que esses dois conjuntos são iguais, né? Então, 1, 2 e 3 está contido e esse outro conjunto 3, 3, 2 e 1 está contido também no conjunto 1, 2 e 3. O Python usa esse mesmo conceito para determinar se dois conjuntos são iguais, né? Então, aqui eu tenho definido, né, o conjunto A, B e C. Observe quando relacionamos o A e C, né, o C está contido em A, né, mas o A não está contido em C. Então, por exemplo, nesse caso aqui, olha, A, vamos verificar aqui o A. O A eu tenho 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 4 ele não está contido em C. Então, tem elementos pertencentes a A que não pertence a C. Então, o A não está contido em C. O C está contido em A. Então, todos os elementos pertencentes a C também pertencem a A. Então, C está contido em A. Porém, o A não é igual a C, né? Por quê? Porque a gente não atende nos dois sentidos. É verdade que o C está contido em A, mas não é verdade que o A está contido em C. Diferente do caso de A e B, né? Então, se a gente verificar aqui, a gente vai ver que o A está contido em B, vai ser verdade, o B está contido em A, também é verdade. Logo, A é igual a B. Olha que destaque que, para o conjunto, a ordem não é importante. É diferente se o A e B e C fossem listas. Vocês podem dar uma olhada no código aqui também, né? Poder executar esse teste. Então, como o conjunto pode conter outros conjuntos, é importante também a gente distinguir claramente a diferença entre a pertinência e a continência, né? Então, por exemplo, dado esse conjunto, que eu tenho aqui os números 1, 2 e 3, o conjunto vazio, um conjunto formado por Azinho, um conjunto formado por Bzinho e Czinho. Então eu posso dizer que 1 pertence ao conjunto A. De fato, né, o 1 pertence ao conjunto A? Será que pertence? Não pertence, né? Então esse conjunto A não pertence a isso aqui é verdade. Então o conjunto unitário composto pelo número 1 não pertence ao conjunto A. Já o conjunto vazio pertence a A, né? Ele está aqui na lista. O conjunto composto apenas pela letra A, o Azinho, pertence a A. Ele está aqui, olha. B e C pertence a A. Esse conjunto também. O conjunto 1, 2, 3 não pertence a A. Não existe um conjunto 1, 2, 3 aqui pertencente a A. Eu poderia dizer que 1, 2 e 3, um conjunto formado por 1, 2, 3, está contido em A, né? O que a gente está mostrando aqui embaixo. 1, 2 e 3 está contido em A, mas 1, 2 e 3 não pertence a A. O conjunto vazio está contido em A.
Todo conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro. O conjunto vazio, né, porque só existe um, ele é subconjunto de qualquer outro conjunto, de todos os conjuntos. O conjunto unitário 1 está contido em A? Sim, né? Eu tenho 1 aqui, então o conjunto 1 está contido em A, mas o conjunto 1 não pertence a A. E aqui, o exemplo, o conjunto formado por 1, 2, 3 está contido em A. Ele não pertence a A. Para a gente finalizar, né, essa primeira aula, né, a gente vai ver outros 3 conceitos, né, conceito de alfabetos, palavras e linguagens. Esses conceitos estão muito presentes na computação, né, então é relevante a gente destacar ele, e tem está relacionado diretamente com o conceito de conjuntos. Então, linguagem é um dos conceitos mais fundamentais em computação, é explorado nos estudos das linguagens formais, né, de programação, de compiladores. Então, quem em algum momento estudar linguagens formais, compiladores, vai ver um pouco com mais detalhes, né, esses conceitos. Mas mesmo quando a gente utiliza uma linguagem de programação, muitos desses conceitos aparecem para a gente. Então, o conceito de linguagem é definido a partir da noção de conjunto, né, e aí a gente tem que definir primeiro outros 2 conceitos, que é o conceito de alfabeto e cadeia de caracteres. Então, o que seria um alfabeto, né? Aqui temos a definição de alfabeto. O alfabeto é um conjunto finito cujos elementos são usualmente denominados de símbolos ou caracteres. Portanto, o conjunto vazio é um alfabeto. E qualquer conjunto infinito não é um alfabeto. Então, ser finito é um critério para ser um alfabeto. Com o conceito de alfabeto, podemos conceituar uma palavra, que também pode ser denominada de cadeia de caracteres ou sentença. Então, uma palavra, cadeia de caracteres ou sentença sobre um alfabeto é uma sequência finita de símbolos justapostos, um do lado do outro, sem espaço. Portanto, a não ser que o espaço fosse um elemento do alfabeto. Portanto, uma cadeia sem símbolos é uma palavra válida, e denotada pelo símbolo vazio, que é de vazio, né? De cadeia vazia. O conjunto de todas as palavras sobre o alfabeto é representado por alfabeto, né, o sigma asterisco. Aqui temos exemplos de alfabetos e palavras, né? Então, o conjunto vazio e o conjunto formado por A, B e C são alfabetos. N não é alfabeto. Por que N não é alfabeto? Porque os números naturais são infinitos, né? Então ele não representa um alfabeto. Uma cadeia vazia é uma palavra sobre A, B e C, né? Na verdade, uma cadeia vazia também é uma palavra sobre um conjunto vazio. Ela é uma palavra sobre qualquer alfabeto. Aqui temos algumas palavras, né? Por exemplo, A, E, I, O, U, AI, ai, oi, ui e A, E, I, O, U são exemplos de palavras sobre vogais, né? 1 e 001 são exemplos de palavras distintas sobre dígitos, né? E aqui, se eu pegar o alfabeto A e B e formar todas as combinações, eu posso gerar, por exemplo, com esse alfabeto, eu posso gerar várias cadeias, como a cadeia vazia, a cadeia A, B, AA, AB, BA, BB, AA, infinitas cadeias aqui. E no caso de uma cadeia vazia, o que eu posso gerar apenas de um conjunto vazio, a única cadeia que eu posso gerar é a cadeia vazia. Agora podemos então definir uma linguagem, né? Então, uma linguagem é um conjunto de palavras sobre um alfabeto. Por exemplo, dado o seguinte alfabeto, composto pelas letras A e B, conjunto vazio e a cadeia vazia são linguagens sobre esse alfabeto. O conjunto de palíndromos é um exemplo de linguagem infinita, né, sobre esse alfabeto aqui. Por exemplo, eu posso ter o conjunto vazio, A, B, AA, BB, AA, ABA, né, que é um... Então, palíndromos, né, você pode ler da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, que é a mesma, a gente vai ler da mesma forma, né? Então, aba, aba,
BAB, né? BAB, BAB, BBB, A. Então posso gerar aqui infinitos palíndromos a partir apenas deste alfabeto. Então, lembrando que o alfabeto ele é um conjunto, porém ele tem aquela restrição que tem que ser um conjunto finito. Então, o alfabeto de linguagem de programação, né, que a gente está aí utilizando, vocês vão ter mais contato durante o curso, né, ele é constituído, por exemplo, por letras, dígitos, símbolos especiais, como parênteses, operadores, soma, subtração, multiplicação, alguns outros símbolos, como abre parênteses, chaves, colchetes, né? Então, cada programa na linguagem corresponde a uma palavra sobre aquele alfabeto, e logo são infinitos, né? Então, podemos ter infinitos programas. Então, quando a gente diz que tem um erro sintático, que talvez vocês tenham ouvido esse conceito na disciplina de algoritmos, né? Então, o erro sintático na compilação de um programa indica que aquela palavra ou programa não pertence àquela linguagem. Ok? Então, o erro sintático, esse que é o significado do erro sintático. Aquela palavra, ela não pertence àquela linguagem. E assim a gente conclui a nossa primeira aula, né? Bons estudos, acompanhe aí o material, os exercícios, praticando, e até o próximo encontro.